Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o VGHF11, esse fundo imobiliário base 10, que hoje está custando aí R$ 7,94. Tá realmente extremamente descontado, rapaziada. Olha só como caiu. Um fundo que entrega um dividendo aí, ou melhor, entregou um dividendo de mais de 14% nos últimos 12 meses. Extremamente alto, não é? Mas será que esse alto dividendo significa sucesso no investimento? Hoje nós vamos ver o resultado desse fundo imobiliário com 10 mil cotas investidas há um ano atrás. Quanto que ele entregou de dividendo? E nessa questão de valorização, será que esse grande dividendo conseguiu sustentar a queda desse fundo imobiliário? Hoje a gente vai ver isso também. Vamos ver também que tipo de fundo imobiliário é esse. Temos alguns problemas no VGHF11. Tem gente que vai lá comprando às cegas, mas temos inclusive inadimplência. A gente vai ver isso lá dentro do relatório. Que tipo de fundo imobiliário é o VGHF11? A grande maioria acha que é fundo de papel, não é? Porém, não é um fundo de papel. Vamos ver que tipo de fundo imobiliário é esse aqui. Inclusive, no vídeo que eu fiz aqui falando do MXRF11, a gente descobriu que ele é um fundo híbrido, né? A gente fala de fundo de papel, mas na verdade é um fundo híbrido. E a gente vai ver também a categoria do VGHF11 e os riscos que ele tem escondidos também dentro da sua carteira de investimento. Então, um vídeo completo, inclusive para você que tem dificuldade para analisar um relatório, trouxe aqui o BTLG11, trouxe o MXRF11, hoje o VGHF11. A gente vai olhar dentro do relatório, saber o que o fundo investe, os riscos, como ter mais segurança na hora de comprar. Então, pessoal, isso aqui é só aproveitar, e aprender e entender para depois você tomar sua decisão tranquilamente, tá? Vamos ver aqui essa parte preliminar. Valor da cota do ativo hoje, R$ 7,94. Extremamente descontado. É um bom fundo imobiliário, tá? É um bom fundo imobiliário, mas tem seus probleminhas ali que a gente precisa entender. Não adianta sair comprando só por comprar. Dividendo aqui, entregou um dividendo altíssimo, e aqui que pega muita gente, Pegou muita gente lá atrás, inclusive, pessoas que pagaram acima do valor justo. Que isso, Abel? O PVP. Muita gente pagou acima do PVP no VGHF11. E aquele lance que a gente fala, fundos assim, cara, fundos que não tem um imóvel por trás ali como base, é complicado ficar comprando acima do PVP e depois a cobrança vem. A gente vai ver no resultado de um ano desse fundo aí, certo? Sua liquidez de mais de 3 milhões e o grande destaque do fundo é com certeza para a sua quantidade de cotistas, pessoal. Mais de 406 mil cotistas. Então realmente um fundo aí gigante, tá? E o seu patrimônio líquido, que é importantíssimo, 1,4 bilhão, um patrimônio aí absurdamente alto. Agora vamos para o relatório gerencial saber que diacho de fundo imobiliário é esse aqui e quais os problemas que a gente precisa entender antes de sair comprando. Vamos aqui para o relatório gerencial. Aqui temos então pontos importantes no relatório gerencial. Aqui, ó, o comentário do gestor. É muito importante que você leia o comentário do gestor. Aqui a gente não pode ignorar. Isso aqui é extremamente importante. A gente vai ver algumas informações aqui, tá? Inclusive inadimplência, certo? Agora, que tipo de fundo imobiliário é o VGHF11, Abel? Que eu pensei que fosse de papel, talvez. Ele é considerado um hedge fund. Essa palavra em inglês, hedge fund, o que significa isso? Bom, leia o objetivo do fundo. No objetivo do fundo, você já vai entender o tipo de fundo, o que ele vai fazer, as negociações que esse ativo faz, certo? Qual é o objetivo deste fundo imobiliário aqui? Quando nós temos um fundo de papel, ele investe na sua grande maioria, ou até mesmo os FIIs de papel puro sangue. Eles vão investir em CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, que a gente já conhece aqui. Outros colocam até um pouco ali de fundos imobiliários também na carteira, No caso do VGHF11, ele faz outros tipos de investimento. Por exemplo, ações imobiliárias, também faz investimentos aqui em participações em SPE imobiliária. Isso aqui a gente vai ver o que é. Também compra cota de outros fundos imobiliários, o CRI. Então, a grosso modo, para a gente entender, vamos imaginar que um fundo de papel, ele é uma caixa de ferramenta que tem dentro dessa caixa de ferramenta ali vários tipos de alicates. Alicate de bico, sem bico, alicate de pressão, alicate para corte. Porém, dentro da caixa de ferramenta de um fundo de papel, teria somente alicates, tá? Que são CRIs de vários tipos. Já em um fundo hedge fund, é uma caixa de ferramenta que tem ali dentro alicate, tem martelo,
tem furadeira, tem chave grife, tem chave de fenda. Tem uma variação de ferramentas nessa caixa, ou seja, tem uma variação de investimentos também neste fundo imobiliário, que ele vai se adequando ali, tá, pessoal? O gestor vai fazendo ali a movimentação para entregar um lucro melhor para você. Então tem momentos que ele vai investir mais em ações imobiliárias, outro momento ele vai investir mais em outros fundos imobiliários, também vai investir em SPE. Então veja que ele faz vários tipos de investimento diferente de um fundo de papel puro sangue. Esse é um hedge fund, certo? Agora vamos entender alguns problemas, né, e algumas informações importantes do VGHF11 aqui nos comentários do gestor. Primeira coisa, a alocação do patrimônio, né? O fundo fechou agosto, a data do relatório ali, com todo o seu patrimônio alocado em 143 ativos, somando pouco mais de 1 bilhão em investimento, certo? Foram realizadas também vendas e recompras de CRIs, operações compromissadas reversas, no valor de 70 milhões, e esses recursos foram direcionados para instrumentos de caixa. E aí, a gente precisa também entender o que é uma operação compromissada. Quando a gente fala de alavancagem, um fundo está alavancado, um fundo está com dívida. O fundo imobiliário ele não pode pegar dinheiro emprestado, né? Não pode ir ali no banco, vou tomar ali o dinheiro emprestado para investir em alguma coisa. Então ele tem ali algumas estratégias para conseguir dinheiro. Por exemplo, quando a gente fala de operações compromissadas, é uma forma que o fundo também consegue se alavancar. Ele pega um CRI, que é um tipo de negociação que ele tem, um empréstimo, né? Ele pega um investidor, ele vende esse empréstimo para esse investidor com compromisso de recompra no final do período. Vamos lá, depois de, eu vou te vender esse empréstimo aqui, depois de um ano eu compro esse empréstimo novamente. E eu vou te pagar uns juros em cima disso. Então o camarada ele só vai segurar, o investidor só vai segurar esse empréstimo. O fundo muitas vezes continua recebendo ali e ele segura esse empréstimo ali por um valor, vamos imaginar, de, sei lá, 300 mil reais. Ele deu 300 mil reais para o fundo, segurou aquele empréstimo ali, ficou ali no seu porte. No final do período, ele entrega esse empréstimo novamente para o fundo e o fundo vai pagar ali uns 320 mil, 330 mil, né? Ou vai acordar ali, vou te pagar IPCA mais tanto, CDI mais tanto. É uma forma que o fundo tem de pegar um dinheiro na mão, né? Porque ele não pode tomar um empréstimo no banco. Então a gente chama isso de operações compromissadas. Mais uma coisa que você entendeu aí, como que um fundo de papel consegue se alavancar. Então ele vai lá, ele vende um empréstimo com uma obrigação de recompra depois de um certo período e vai pagar os juros por isso. Enquanto ele não recompra aquilo ali, ele está com uma dívida. Quando ele consegue recomprar, pagou tudo, ele está sem alavancagem. Já nessa terceira parte aqui, do comentário do gestor, a gente vai ver os casos de inadimplência da carteira. Em resumo, o fundo continua com problemas de inadimplência em 2 CRIs. Cada CRI é um empréstimo para uma empresa que ele fez. Então, se alguém ficou sem pagar, a gente chama isso de inadimplência. O primeiro CRI é o Celina, que tem 1,8% do fundo. Então, dentro da carteira de ativos ali, esse primeiro calote corresponde a 1,8% do fundo. Menos mal. Por isso que o gestor diversifica a carteira ali. Porque se tiver inadimplência, não atinge com tanta violência ali o provento dos investidores, né, pessoal? Não diminui tanto assim a renda. Já o segundo CRI ele tem um nome meio estranho, que é o Guaicurus. Se for essa a pronúncia. E ele corresponde a 0,7% da carteira, o que é bem pequeno também, mas não deixa de ser uma inadimplência e detém aí terrenos em São Paulo que estão em processo de venda, com a expectativa de retorno de 137% do valor da dívida. Então aqui eu resumi um pouquinho para vocês, as informações mais importantes do comentário do gestor, e é por isso que você precisa sempre ler isso aqui. Descendo mais um pouco, a gente vai ver a carteira do ativo. E aqui a gente tem mais um ponto de atenção. Primeira coisa, a carteira de CRI do fundo. O que a gente destaca aqui? O fundo ele entrega um dividendo bem alto, não é? 14% nos últimos 12 meses. Tá certo que a gente vê aqui a cota hoje está menor. Isso influencia ali nesse dividendo dos últimos 12 meses. Beleza. Porém, a gente começa a ver operações aqui também com retorno muito alto. Por exemplo, aqui nós temos, olha só, nessa operação desse CRI aqui, um IPCA mais 11. No segmento de hotel. É um risco. Por isso que é IPCA mais 11. Quanto maior o risco, pessoal, numa carteira de fundo de papel, maior o retorno. Então, se o camarada está disposto a pagar IPCA mais 11, é porque ele não conseguiu pagar menos do que isso em outro lugar. Então, tem fundo imobiliário com um risco um pouquinho maior que vai aceitar isso aí,
para também te entregar um retorno maior. Maior risco, maior retorno, tem que ter atenção nisso. Então a gente vê que temos esse aqui, temos o IPCA mais 9 aqui, temos outro IPCA mais 9, temos outro IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 9, IPCA mais 9, IPCA mais 9. Então se você compara, por exemplo, com a carteira do CPTS-11, do RBRR11, você vai ver IPCA mais 7, IPCA mais 8 estourando, IPCA mais 8,5. Então aqui está entregando mais, tem um risco maior. Temos até IPCA mais 12 aqui na carteira, certo? E qual o maior risco? O que a gente viu agora no comentário do gestor, o risco de inadimplência. O risco de o camarada simplesmente não ter dinheiro para pagar. E é um risco que pode acontecer, tá? Nos fundos high yield, fundo com maior risco, isso pode acontecer. Porque ali ele está emprestando dinheiro para empresas com uma baixa nota de crédito. E a gente vai falar muito sobre isso aqui o tempo inteiro, até isso massificar mesmo na cabeça. Aqui abaixo segue a carteira de CRI e muda um pouquinho. Aqui agora já temos a carteira de fundos imobiliários do ativo. Vendo aqui, tipo fundo imobiliário. Fundo imobiliário, Então ele também tem uma posição grande em fundos imobiliários. Tá? Descendo mais um pouco, temos aqui ações imobiliárias no segmento de shopping. Tá vendo que ele faz investimento? Tá vendo que não é só CRI? É o hedge fund, Já vimos aí CRIs, ações imobiliárias, fundos imobiliários. E para fechar temos aqui o SPE. Temos movimentações aqui também. E o que seria esse SPE, Abel? SPE, a sigla seria Sociedade de Propósito Específico. Vou fazer uma analogia aqui, você nunca mais vai esquecer o que é um SPE imobiliário, tá? Toda vez que você vê isso na carteira, o MXRF11 tem também. Então você vai sempre guardar isso na sua mente agora. Sociedade de propósito específico é basicamente quando várias pessoas, no caso do fundo imobiliário, várias empresas se unem com um pouco de dinheiro, por exemplo, para construir um prédio. Então ali o fundo imobiliário dá um pouco, outra empresa dá um pouco, outra dá um pouco, várias empresas se unem, eles constroem um prédio inteirinho e depois eles alugam esse prédio e dividem o aluguel entre eles, ou vendem o prédio e dividem o lucro entre eles. Então, o SPE é basicamente isso. Ele vai fazer um projeto de construção ali, empreendimentos imobiliários. Eles vão juntar ali, cada um dá um pouquinho de dinheiro como se fosse uma vaquinha. Depois eles ou recebem o aluguel ou vendem aquele imóvel ali para distribuir o lucro entre eles, pessoal? Então, mais uma coisa que você aprendeu hoje aqui, importante. O que é um SPE? E você vai ver muito isso aí em algumas carteiras de fundos imobiliários, tá? Então, aqui, entendemos o básico, O que o fundo faz, onde ele investe, o comentário do gestor, a inadimplência que o fundo tem, quanto ele paga de dividendo e o que tem na carteira do ativo e o risco que esse ativo aqui carrega. Por isso que ele entrega um dividendo maior. Agora eu fiz uma simulação e vou mostrar para vocês aqui, rapidamente para finalizar o vídeo, o retorno de um ano investindo no VGHF11. E vocês vão ver que nem sempre, só porque o fundo imobiliário ele entrega um dividendo alto, que ele vai te dar um excelente retorno. Vamos ver aqui, a carteira que eu simulei, investindo 10 mil cotas neste ativo aqui, há um ano atrás, comprando 10 mil cotas. Aplicamos 95 mil reais, beleza? E hoje você teria o saldo bruto de 79 mil, com uma queda de 16%. Maior risco, maior retorno. Muita gente comprou esse ativo aqui lá atrás, com valor acima de 9 e pouco, tá? Com PVP acima de 1. E o pessoal foi comprando, não tava nem aí, Só que uma hora a conta chega. Então, primeiro erro aqui, comprar com valor alto. Sempre compre PVP abaixo de 1 e nesses momentos de baixa. Agora está num preço interessante. Porque quando tem um problema igual está tendo agora, a queda é brusca. A minha carteira está tendo queda lá, 4%? Tá. Mas por quê? Porque eu diversifiquei. Então, se a pessoa comprou tudo de VGHF11 há um tempo atrás aqui, está colhendo agora um fruto terrível. Mas ele também entregou dividendo. E aqui a gente não considera o reinvestimento, não. Somente aqui a variação. Vamos ver se ele tem aqui a rentabilidade? Não tem porque eu criei a carteira hoje. Mas o que ele entregou de dividendo nesse período, pessoal? Então, com menos de 100 mil reais, essa pessoa começou recebendo R$1.000 em novembro, investiu 100 mil, 95 mil em outubro, em novembro já pegou 1.000. Dezembro, 1.100, tá tudo lindo. Nossa senhora, muito dividendo, Aí janeiro, 1.000, fevereiro, 1.000, março, 1.000. Em abril, quando pagou 800, caiu ali, diminuiu o pagamento de dividendo, foi a hora ali que realmente a gente vê
os investidores saindo fora, pulando fora. O pessoal queria dinheiro, pagou dividendo menor, pula fora, a cotação começa a descer. E de lá para cá, ele pagou uma média de R$900 por mês e um retorno total em um ano aí de dividendos de 11.200, amenizando um pouco essa queda aqui, mas mesmo assim a pessoa estaria no prejuízo. Mas se não vendeu, não realizou prejuízo, tá? Mas aqui está a importância de diversificar a carteira. Com certeza, se esse investidor tivesse diversificado aqui 95 mil, comprando fundo de tijolo também, outro fundo de papel, né? Diversificando a carteira, não teria essa queda toda. Então, quando você concentra muito, ou você ganha muito, ou você perde muito, não tem jeito, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e que fique para vocês aí a lição de como que a gente analisa os riscos também de um fundo imobiliário, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!